Isso. A quem diz que hoje não precisamos mais dizimar. Há quem diz, né, que hoje não precisamos mais dizimar, porque estamos no tempo da graça. Aí que perceba que Abraão e Jacó deram dízimo e viveram antes da lei de Moisés. Portanto, o dízimo não vem da lei. Realmente, se a gente for ler ali Gênesis 14, 20, Abraão voltou de uma guerra, né? E com 318, se não me engano, e ali ele encontrou Melquisedeque, e ele deu o dízimo de tudo para aquele sumo sacerdote. Nenhum momento diz que ele pediu dízimo, só veio celebrar uma ceia com Abraão, e Abraão deu o dízimo de tudo. Então fica bem claro que o dízimo, na primeira vez que apareceu na Bíblia, foi uma atitude voluntária. Depois Jacó também, ele vai para uma viagem e ele fala para Deus: Senhor, se tu for comigo nessa viagem, eu prometo para ti que eu vou te dar o dízimo de tudo. Deus não pediu o dízimo de Jacó, ele espontaneamente seguiu o conselho do vô, né? E deu o dízimo de tudo. Há quem diga também, de uma certa forma, quando Deus disse para Adão que ele podia comer de todos os frutos do jardim, menos o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, há quem diga que de uma certa forma Deus ali estava separando um dízimo, né? Porque Deus disse: pode comer tudo, menos essa árvore aqui. Então, de uma certa forma, é uma espécie de primícia, né? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso, de uma certa forma, Deus já estava mostrando que ele sempre quis que uma parte ficasse reservada para ele, né? Mas quando aparece na Bíblia a primeira vez a palavra dízimo, não mostra ninguém pedindo, mostra Abraão e Jacó de uma maneira voluntária entregando. Então dízimo não é da lei, dízimo é antes da lei. Depois, lá em Levítico, né, Deus tornou lei, para que haja mantimento na casa dele. Em primeiro momento, lá em Levítico, era para sustentar a família de Arão, do sacerdote, e os levitas, porque os levitas não tinham herança de terra, né? Quando hoje houve a repartição das terras, os levitas não tiveram herança de terra. Por quê? Porque a herança do levita era o Senhor. O trabalho deles era só se dedicar à obra, cuidando dos utensílios sagrados e todo aquele trabalho de monta tabernáculo, desmonta tabernáculo, cuidando de tudo que dizia respeito ao culto no tabernáculo. Então, eles eram dignos de receber o dízimo, porque era a herança deles, né? Para que houvesse mantimento. Só que os próprios levitas, na lei, diz que os levitas deveriam entregar para Deus o dízimo dos dízimos. Então os levitas recebiam dízimo, e o dízimo dos dízimos eles entregavam para Deus, né? Por isso que hoje nós entendemos também que é saudável uma denominação entregar o dízimo para uma cobertura espiritual, né? Então, para todo mundo ficar debaixo do princípio, né? Nosso Deus é tão bom que deixou uma promessa para quem obedecesse este mandamento: proteger o que temos do devorador. Se eu não dou, de qualquer forma, não ficará na minha mão. Terei de gastar de forma inesperada até mais do que 10% dos meus ganhos. Normalmente, para quem aprendeu a palavra, entendeu e se nega a devolver, normalmente existe consequência, né? Normalmente existe consequência. Mas também nem tudo é consequência, né? Tem gente que quebrou a máquina de lavar. Ai meu Deus, será que eu dei o dízimo? Mas a máquina estava velha, né? Furou o pneu do carro. Ai meu Deus, e agora? Será que eu falhei no dízimo? Não, o pneu furou porque estava careca, tinha que trocar o pneu. Aconteceu, né? Então nem tudo é o devorador, né? Dente, se não escovar, pega cárie, né? Então, nem tudo é devorador, né? Mas às vezes é, né? Então, Deus quer que trabalhemos e prosperemos. A Bíblia diz em Eclesiastes, né, que todas as coisas sucedem igualmente aos que servem a Deus e aos que não servem.
ao justo e ao injusto, né? Ao fiel, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. A enchente, por exemplo, quando vem a enchente pega dizimista e não dizimista, vai pegando todo mundo. E aí? É uma catástrofe natural, meio ambiente, né? Então tudo acontece igualmente a todos. Eu toda a vida dizimei, sempre dizimei. Sim. Mas a minha casa não mudou. Aí, quer dizer, eu ficava, culpa é tua, porque tu não dizima, porque a pizzaria é culpa tua. Porque não tinha porquê, né? Claro, é natural, que não doa, doa toda, né? Mas nunca tinha botado água na nossa casa. Uma coisa que é importante comentar aqui, até para vocês entender como que eu creio, como sendo agora pastor de vocês, né? Houve um tempo que, por direção do Senhor, quando era pastor em Nova Trento ainda, para ocupar a função de liderança na igreja, era uma regra, era uma exigência ser dizimista. Hoje, nos tempos atuais, eu não sinto paz no coração de manter essa regra. Sei que os meus pais tinham essa regra também. Eu já conversei muito com eles sobre isso. Eu creio que se o Espírito Santo não convencer a pessoa, nem Deus aceita. Porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Se eu não der com alegria, nem Deus aceita. Então, como que eu vou obrigar a pessoa a dar contra a vontade dela? Então, eu penso que quem convence do juízo, do pecado, da justiça é o Espírito Santo. Agora, eu vou continuar ensinando. A pessoa gostando de ouvir ou não gostando, todo domingo vai ter alguém aqui ensinando. Eu vou fazer um encontro com Deus, vai ter alguém lá pregando. Um dia a esperança é que cai a ficha, né? Mas a gente impedir a pessoa daqui a pouco de ficar numa porta, de cuidar do som, ou de fazer uma abertura no culto, quem de nós não tem pecado, né? Que atire a primeira pedra, né? Então, eu acho que não é para esse tempo. Eu não sinto que precisa botar essa regra, né? Até a Bíblia diz, né? É muito delicado. Eu particularmente não pretendo. Só se Deus realmente, como lá no passado ele falou comigo, isso lá no passado ele falou comigo. Se ele falar comigo audível como ele falou no passado, aí já era, né? Sinto muito, Deus falou. Mas hoje eu não sinto que tem que colocar essa regra, né? Então, nós temos que orar a Deus para que mande trabalhadores para a seara. Mas, é claro, em se tratando de algum pecado grave, alguma coisa que causa escândalo e tal, no mínimo a pessoa vai ter que ficar um tempo no banco, né? Então, para que haja um conserto, um arrependimento, né? E depois voltar às atividades normais, né? Então, hein? Vocês entenderam? Deus quer que trabalhemos e prosperemos. Por isso podemos fazer mais que nossa obrigação e ofertar, além do dizimar, né? Que seria o segundo passo, né? Além do dízimo, a Bíblia também ensina sobre oferta, né? Oferto o que eu decido ofertar. E a oferta, ela é voluntária, né? 2 Coríntios 9, 7. Se eu não me engano, é até o texto que a pastora Alice pregou domingo, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Então a Bíblia é clara, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. É voluntário. E tem várias passagens na Bíblia, no Antigo Testamento também, que deixa claro que é um princípio que fala de voluntariedade, né? Ninguém é obrigado. É aquilo que Deus tocar no coração. Até porque, como eu falei, se não for com alegria, nem Deus quer, né? Imagina você obrigar uma pessoa a casar com você, por exemplo. Case comigo, né? Ela não quer casar. Ela não vai forçar ela. Então nada com Deus não é diferente. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Nada pode ser forçado. Tem que ser. Tem até uma passagem bíblica interessante, né? Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, né?
ali fala do relacionamento entre Salomão e uma sunamita, que muitos acreditam que é uma exemplificação do noivo e da noiva. E ali tem um texto que diz assim, ó, não desperte a noiva até que ela queira. Ou seja, até para acordar a noiva, eu tenho que ter o consentimento dela. Tu gostaria que alguém de madrugada, teu marido, que interrompesse o teu sono da madrugada e simplesmente, acorda mulher, né? Fica doida, né? A melhor coisa que alguém faz para mim é me acordar assim. Acordar de madrugada. Não por ser de madrugada, pode ser até, Sim. por exemplo, eu estou dormindo já às 7 horas da manhã, mas chegar e fazer, acordar assim, né? Berrando, Gritando. meu, Então, se nós não gostamos que ninguém faça nada de maneira abusiva ou de forma violenta ou grosseira, com a noiva de Jesus a gente também não pode se comportar, né? Nada pode ser forçado, nada pode ser obrigado, né? Tem que ser tudo conquistado. Como o pastor mencionou essa norma lá atrás, né? Sim. Por ser a visão, eu creio dessa forma, por ser a visão, trabalhar em encontro, né? E ser uma igreja de ensino, Sim. uma forma de ensino, era colocado, ensinado os discípulos a dizimar, para que eles também pudessem estar ensinando. Sim. Né? Para ensinar sobre o assunto, aí é bom que seja, né? Porque como é que Não, você para vai ensinar. ter controle? Com 3/4 dos ministros, tudo bem. Não, para chamar aqui ministrar dízimos e ofertas, que eu saiba até hoje nunca foi chamado ninguém que não seja. Então eu creio que por ter essa regra, já era para, eu posso usar o fulano, porque ele é Sim. fiel, né? A pessoa não vai ser impedida de servir na igreja, mas para ministrar de uma coisa que ela não pratica, ela não pode, realmente, aí não é exemplo, né? Então, Eu creio que por isso já tinha essa regra antes para ter mais esse controle. sim. Eu lembro que na época que a igreja entrou na missão, Não, para ensinar a gente realmente vai chamar sempre quem é fiel, né? É fiel. Senão não tem lógica, né? E, eu não comentei, ele estava falando do dízimo do vinho das águas, né? A pastora Patrícia não entregava o dízimo, ela entregava o tudízimo, né? Porque é praticamente 100% do salário dela vem para o marido dela, que é o pastor da igreja, né? Então praticamente ela entregava 100%, né? Então é muito mais que o dízimo, né? Então ela também é dizimista do vinho das águas, né? Embora que agora ela já começou a entregar alguma coisa aqui, mas não está entregando 100% aqui, porque o vinho das águas ainda juridicamente existe, né? Mas nós vamos ver daqui para frente como que vai ser feito, né? Aí nós vamos conversar, eu e ela, só para vocês saberem em primeira mão, né? Posso contar com uma sugestão do Espírito Santo, mas a decisão é minha, de quanto e quando. Mas se eu ler bem Malaquias 3:8, perceberá que se eu não tenho o hábito de ofertar, eu também estou roubando de Deus, né? Porque ali em Malaquias, ali diz, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então aqui Deus está dizendo que se eu não entrego dízimo e oferta, eu estou roubando, né? E roubo é brecha, né? A Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino do céu. Mas é evidente que ninguém pode ser forçado, né? Aqui ele recomenda fazer a leitura do 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Isso aqui vocês podem ler em casa, tá? Até fica como tarefa, né? 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Para entender o nível de generosidade que Deus quer que a gente chegue. E as promessas de prosperidade que Ele tem para nós,
se chegarmos a esse entendimento, né? Ali ele vai contar, né, da igreja da Macedônia, né, que eram os cristãos pobres da Judéia, que essas pessoas ofertaram acima do que elas podiam. É uma comunidade muito pobre, né? E eles ofertaram acima do que podiam. Então aqui é um baita de um tapa na cara de generosidade, né? Um exemplo de pessoas pobres que ofertaram, né? Então não é questão de ter mais ou ter menos, é questão de generosidade, né? Então, Semelhante à viúva pobre, né? assim como a viúva pobre, exatamente, né? Que deu todas as suas moedinhas, né? E aquele exemplo que eu amo citar, né? A mulher que quebrou o vaso de alabastro, que tem mais de um caso na Bíblia ali, né? Mas tem aquela que diz que o valor do perfume era equivalente ao salário de um ano de um trabalhador à época, né? Então imagina que ela pegou 100% do salário de um ano. Então imagina, ela pegou 100% do salário do mês, mais 100% do salário de fevereiro, mais 100% do salário de março, mais 100% do salário de abril, maio, junho, julho. Ela pegou 100% do ano inteiro e depositou. Olha o que aquela mulher fez, né? Aquilo não é dízimo, aquilo é tudo dízimo, né? Ela deu muito mais que 10%, ela deu 100% do ano todo. Então é um baita de exemplo que chega a ser assim escandaloso, né? Por isso que Jesus mandou contar o que aquela mulher fez, né? Porque ela realmente bateu o recorde de generosidade, né? Então, leiam, se ainda não leram, como tarefa de casa, 2 Coríntios capítulo 8 e 9. E é importante lembrar o que diz lá em Provérbios, né? Que a alma generosa prosperará, né? Até eu quero ler esse texto todo, porque esse texto, se a gente for ler na Bíblia, Provérbios 11, se a gente for ler dentro do contexto, olha só o que está a partir do versículo 24, né? Provérbios 11, 24. Um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo e empobrece, né? Aí, quem dá liberal, ele vai enriquecer. Quem segura, empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado, né? Qual é o versículo? Provérbios 11, versículo 24 e 25. Então a generosidade, ela atrai prosperidade, né? Então a diferença é que a oferta, além de ser na igreja, o ideal é que a oferta seja feita na igreja, né? Existe oferta para missionários também, né? Mas isso é outro, está na sequência aqui. A diferença é que a oferta, além de ser na igreja, pode ser também uma semente lançada aos nossos familiares. 1 Timóteo 5,16. 1 Timóteo 5,16. Diz: se alguma mulher crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas, né? Então aqui, por exemplo, tem uma viúva na minha família, socorre ela, oferta na vida dela, ajuda ela financeiramente, se você puder, para que a igreja socorra
aquela que realmente é viúva, que não tem ninguém por ela, não tem ninguém da família vivo. Porque naquela época acontecia muito isso, né? A Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva. Mas tem dois tipos de viúva. Tem a viúva que a família dela está viva e tem a viúva que não tem ninguém. Então quem que é a prioridade da igreja cuidar? A viúva que não tem ninguém. Se a viúva tem família viva, a família que cuide, né? Então, primeiro, a responsabilidade maior está sobre a família, né? Então, ofertar na família, nos seus próprios familiares, é uma maneira de ofertar. Ofertar na vida de um necessitado. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, né? Então, se eu vejo alguém que está passando necessidade e eu posso ajudar, por que não ajudar, né? E também a obra missionária, né? Uma pessoa, um missionário, um obreiro, um pastor, um apóstolo, um servo, um mestre, um projeto social, né? Filipenses 4,19. Filipenses 4,19, quando o apóstolo Paulo ele vai orar pela igreja de Filipos, ele vai dizer assim, ó: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Por que Paulo fez essa oração pela igreja de Filipos? É só ler o capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz ali, ó: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa de nenhuma necessidade, pois já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. O que Paulo está dizendo aqui? Que a igreja de Filipenses foi uma das poucas igrejas que se preocupou em ofertar no ministério dele. E aí ele faz um agradecimento. Olha, eu agradeço a vocês por ter ofertado na minha vida, embora que eu já aprendi a passar necessidade, aprendi a viver com abundância, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, eu estou preparado para passar fome, eu estou preparado para abundância, eu estou preparado para tudo, né? Mas, todavia, vocês fizeram bem, ofertando na minha vida. E aí, ele encerra a carta orando por eles. Olha, por causa da generosidade de vocês, de ter ofertado na minha vida, eu peço a Deus que o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, supra cada uma das vossas necessidades. Porque eles plantaram, agora são dignos de uma colheita. Agora, se a igreja de Filipos não tivesse ofertado na vida de Paulo, será que ele ia fazer essa oração aqui? Porque essa oração aqui não tem nas outras cartas, só tem na carta de Filipenses. Por quê? Porque é uma das poucas igrejas que ofertou na vida de Paulo. Amém? Vamos parar por aqui hoje? Opa, depois é batismo nas águas. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar aqui, e aí a última aula vai ser o batismo nas águas. Aí a gente encerra, tá? Então vamos encerrar aqui, temos 10 minutos ainda. Alcançar outras vidas para Cristo, né? Então, dentro da prática de vida cristã, nós temos também como meta, como objetivo, como missão de igreja, cristãos, alcançar almas para Cristo. Por fim, o propósito final de ainda estarmos na terra, Deus ainda quer salvar pessoas do inferno. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4.
2, 3 e 4, né? Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Depois, esse papel de alcançar outros filhos para Ele, Deus confiou a mim e a você, né? Conforme Mateus 28, 18, que todos nós aqui sabemos de cor e salteado, né? Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vou tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? E Marcos 16, 15 e 16, muito conhecido também. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós aqui dentro da visão celular, eu acho que é um assunto que nós somos PhD. Que não tem ninguém dentro da visão celular que não tenha aprendido sobre o primeiro pilar, que é o ganhar. Né? Esse é o primeiro de todos. Porque a gente aprendeu que tem que ganhar, depois consolidar, discipular e enviar. Para que essa alma que vai ser enviada vai cumprir todo o processo, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mas se ela nem for ganha, como que ela vai ser consolidada, discipulada e enviada? Então, tudo, pilar número 1, é a base número 1, o ganhar. Né? Eu tenho me sentido muito frustrada. Sim. Muito frustrada, mas então, olha, frustrada mesmo. Porque, assim, todas as pessoas que eu investi, né, desde que a igreja começou nesse processo novo, a queda e o fundo fosse a recuperação, não deu em nada. Né? É que tudo tem um tempo. Olha É o que foi pregado pela domingo. Maria Helena. É. Olha que eu lutei pela Maria Helena, olha que eu lutei, olha que eu investi em oração. Quer que eu seja bem sincero? Depois eu corto essa parte da gravação. Deus está curando, restaurando quem ficou. Né? Dentro de tudo que a igreja passou, inclusive nós também, né? Então, Deus está trabalhando, Ele está curando todo mundo, está restaurando, está alinhando, que a gente tem que falar a mesma linguagem. Quer queira ou não queira, eu e minha esposa, a gente tem uma outra forma de trabalhar, nós não somos iguais aos meus pais, né? Talvez tenha até algumas coisas que a gente ainda nem pode fazer ainda, porque a gente está indo devagar, para não machucar, não ofender. Né? Então, mas aos poucos a gente vai, umas coisas vão mudando, né? E então tudo tem um tempo. À medida que as coisas vão solidificando, consolidando os que ficaram, porque se eu não for fiel em quem ficou, Deus não vai dar muito. Então tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas Deus já está dando sinais, né? O culto das mulheres foi um exemplo, né? Que estava cheio aqui, né? Então, Deus vai dar o crescimento, mas é tudo no tempo dele. Mas hoje temos que se preparar. E vai acontecer. Só que, claro, não podemos deixar de fazer o que tem que ser feito, né? Surgiu a oportunidade. Sim, Né? Temos por principal função nessa terra viver uma vida que manifeste a glória e o reino de Deus. Precisamos mostrar ao mundo que antes vivíamos como um mundo, mas hoje temos uma nova vida em Cristo. O principal propósito é mostrar a esperança de que Deus, assim como mudou a nossa vida, pode mudar a vida daquele que está no mundo. Nosso papel se resume em 95% de atitudes e 5% de palavras, né? Claro que exemplo fala muito mais do que palavras, né? Ou seja, atitudes de amor, né, vão falar mais do que palavras. Mas não quer dizer que a gente não possa usar palavras, né? Portanto, mesmo que você não seja um evangelista e não tenha muita habilidade para pregar, né, você pode e deve fazer a diferença pelo seu novo modo de viver. Mostrará a diferença quando no seu trabalho você não mente, não trapaceia para crescer, se submete ao patrão sem murmuração. Na sua casa você cuida bem do seu cônjuge,
dos filhos e dos seus pais. Na rua você não adultera, não rouba, não fala mal, não fala palavrão, palavras torpes, né? Com as pessoas você é atencioso, carinhoso, mostra que ama e obedece a Deus com todo o seu coração, ou seja, um bom testemunho, né? O fruto, né? Quando eu apresento um bom fruto, quando eu dou um bom testemunho, isso conquista muito mais almas do que simplesmente convidar uma pessoa para um pequeno grupo, né? Porque o nosso maior cartão postal vai ser sempre o nosso bom testemunho. Uma palavra ou atitude errada poderá afastar aquela pessoa de Cristo para sempre. Por isso, vigie, né? A Bíblia diz, né? Ai de quem vier os escândalos, né? Preferível amarrar uma pedra de moinho no pescoço e precipitar aquela pessoa ao mar, né? Então, um mau testemunho nosso pode botar muita gente a perder, né? Então, Deus quer que a gente dê um bom testemunho. Ao surgir a oportunidade de falar algo, Deus colocará as palavras certas em seus lábios. Mateus 10, 19. Mateus 10, 19 diz assim: mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vocês. Esse texto aqui Deus me deu, nós tínhamos um telemensagem, que o telefone do telemensagem era 3265-1020, né? E um dia eu perguntei para Deus, Senhor, esse número tem algum significado, né? Que é um número tão bonitinho, né? 1020, né? Aí Deus falou, abre a tua Bíblia em Mateus 10:20. E aí eu entendi, né, que até o número do telefone da nossa telemensagem era um recadinho de Deus, né? Que sempre que Deus nos levasse diante de alguém ou alguma autoridade, que a gente não precisa se preocupar com o que vai falar, porque se eu tiver fé, na mesma hora o Espírito Santo bota as palavras na minha boca. Então eu só tenho que abrir a boca e deixar Deus me usar para pregar o Evangelho. Ok? Precisamos estar prontos para testemunhar que Jesus mudou a nossa vida. 1 Pedro 3, versículo 15. 1 Pedro 3,15 diz, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Lá em Nova Trento eu não chamava a pessoa para fazer abertura de culto assim que nem aqui em Canelinha, que eu chamo no comecinho do dia, né? Lá eu chamava na hora. O pessoal queria me matar, né? Mas é que a Bíblia diz que eu tenho que estar sempre pronto. Tem que estar sempre pronto. Amém? Agora, coisa incrível, sem atrapalhar, mas uma coisa incrível que eu toda a vida testemunhei, foi que um dia nós fomos convidados para ir na tenda dos milagres, lá em Lucas, assim que a gente se converteu. Nós tínhamos recém feito um encontro lá em São João, assim que entrou na visão, aí tinha a tenda dos milagres em um monte de festas, estava assim um polvaréu lá em Lucas, e quem convidou nós foi alguém que estava ligado no Guilherme, porque o Guilherme ainda não estava na nossa igreja. E aí nós fomos com eles. Eu já tinha estado e saído, eu não lembro mais. Eu só sei que nós chegamos atrasados. O culto começava às 7, nós chegamos, tinha começado, assim, já tinha tocado o louvor, alguma coisa. Aí parece que todo mundo olha, né? E a gente entrou assim pelo meio, era uma tenda enorme, cadeiras lá e cadeiras cá, e nós entramos assim pelo meio, passou lá da frente, assim, o irmão que acabou de chegar, aí estava o Pedro e o Guilherme. Aí o Guilherme achou que era ele, mas aí ele disse, não, o outro, você pode vir aqui dar uma palavrinha de abertura? O Pedro no laço assim, que nunca, nem orar em casa a hora. Ele chamou o Pedro? Chamou o Pedro. Mas foi lá? Mas não foi? Fez que nem ouvido. Foi botado no... Se naquele dia ele tivesse ouvido a voz de Deus, talvez Deus
Às vezes Deus está trabalhando. Ele não perde, é difícil ele perder uma célula, ele sempre presta muita atenção em tudo que é falado. Agora, né, assumiu essa responsabilidade aí de cuidar do patrimônio, já está trabalhando, então Deus vai usar ele do jeito dele, Deus vai usar. Já está usando, né? Lucas 9:26 diz: qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. E 1 Coríntios 9, eu gosto muito também do texto de 1 Coríntios 9, né? A gente já leu aqui. 1 Coríntios 9. A partir do versículo 16, Paulo diz assim, ó: contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. 1 Coríntios 9, versículo 16, até o 27 pode ler, se quiser, né? Ou pode botar 1 Coríntios 9 inteiro, né? Para que, então, né, precisamos estar prontos para testemunhar que Jesus mudou as nossas vidas. Mas para que isso ocorra de maneira eficaz, precisamos buscar conhecimento cada vez mais profundo de Deus e da sua palavra. Oséias 6,3, né, diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, quanto mais conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né, como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E Oséias 4,6, né? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, nós precisamos prosseguir no conhecimento do Senhor, se aprofundando cada vez mais na nossa intimidade com Deus. E quanto mais eu conhecer a Deus, melhor eu vou poder testemunhar dele e apresentar a ele. Amém? Então, amadas, deixa eu só ver uma coisa aqui. Hoje é dia 18, dia 3, se vocês quiserem antecipar para o dia 24, se não, deixamos dia 3 de fevereiro, nossa última aula. Tá? Eu prefiro deixar porque dia 24 É? Então, dia 3 de fevereiro, nossa última aula, nós vamos encerrar com o assunto batismo em águas, né? É um assunto aqui que vocês já conhecem bem, mas é importante, já que chegamos até aqui, né? Vamos até o final, né? Vocês que participaram vão estar craque aí nos fundamentos da fé. Todas as aulas estão sendo gravadas e vai ficar como uma, como é que chama? Um legado, né? Os próximos que vierem talvez não terão o privilégio de ter aulas presenciais. Será só a gravação mesmo. E a apostila que eles fazer no futuro eu pretendo começar uma nova turma, mas vou esperar o tempo de Deus, que também não vou começar uma turma de uma outra matéria que eu tenho no meu coração, né? Se não tiver uma certa quantidade de alunos, né, para a gente se motivar, né? Então, eu acho que nós temos que pensar, claro, em ajudas. A hora que tiver um grupo que possa fazer encontro. A prioridade agora, Aí vai ter que... quero fazer um levantamento de quem quer fazer o encontro de novo e dos novos ali, dos venezuelanos, quantos que vão fazer, para ver se já dá para marcar, para de repente abrir aí um encontro com Deus. Para todo mundo entrar na mesma visão, mesmo alinhamento, mesmo foco, entendeu? Eu creio que a partir daí que a igreja vai começar a romper. Porque enquanto não houver um alinhamento entre todo mundo, o mesmo foco, mesma visão... Porque fica
Deus está trabalhando. Hoje o trabalho de Deus é para que haja esse alinhamento, né? Então, isso leva tempo, não é uma coisa assim da noite para o dia. Mas Deus está fazendo. De grão em grão, né? É que a gente não segue aquela palavra de Mateus, né? Não deliciosa por coisa. E uma palavra que eu ministrei uma vez aqui e ministrei uma vez em Tijucas. Deus daqui a pouco mandar ministrar de novo, eu ministro de novo. Mas isso Deus me dá muitos sinais para mim ao longo do dia, assim, sobre... Em Mateus diz, né, que o construtor sábio edificou a casa sobre a rocha, né? Mas em Lucas tem um detalhe, diz que ele cavou fundo. Ele não só edificou sobre a rocha. E Deus já mostrou para mim, mais de uma vez, que a gente está vivendo esse processo de cavar fundo. Estão aprendendo aqui os fundamentos, né? Porque os fundamentos para colocar, tem que cavar fundo, né? E a gente está vivendo esse processo. Uma hora vai acabar. A hora que a gente chegar na rocha, que Deus não, chegou na rocha, agora é só para cima. Mas a gente não chegou lá ainda lá, né? Então, Deus está cavando. Amém? Uma de vocês ora aí agradecendo a Deus, né? Chegamos mais uma etapa, estamos aí a uma aula de finalizar, né? Vamos fazer, se vocês concordarem, vamos fazer até um petiscozinho aí, vamos comemorar, né? Vamos comemorar. Em 5, 6, vai acabar em 3, vamos acabar em 50%. Se o Lucas vier na última aula, eu vou convidar ele de novo, que ele queria vir. Aí, em 4. Mas amém. É que nos ajudou o Senhor. Quem quer orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor, te bendizemos, ó Deus, porque nos trouxeste até aqui, Senhor, nos desse condição, saúde, força física, Deus, para chegar até aqui, Senhor, porque só pela tua graça e tua misericórdia, Deus. Obrigada pela vida do pastor Cristo, Senhor, que também tem se disposto a fazer a tua obra, Senhor. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, te pedimos que tu siga conosco essa semana, Pai. E também, Deus, que vai conduzindo já a programação de domingo, Senhor, para que tudo corra conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus.